Me mandaram algumas perguntas, vamos dizer assim, diferentes aqui no bate-papo. Então, uma pergunta que eu não posso responder aqui porque é a minha opinião, né, sobre os nossos governantes, especialmente sobre o nosso super governante aí, o nosso presidente, né? Mas com relação às provas que me mandaram aqui, a pergunta, por hora, pessoal, também é uma determinação da Secretaria do Estado aí, da Educação do Estado, que as provas estão suspensas, né? Enquanto a gente está nesse plano aí de contingência. Quando nós retornarmos, a tendência é que haja algum tipo de avaliação, mas a gente também não sabe como isso vai ser feito, né? Não só em relação à avaliação, mas em relação ao aproveitamento do conteúdo, né? Aulas de aprofundamento, de revisão, tudo isso vai ser passado para vocês com antecedência e para nós também ainda a gente não sabe, né? Porque é muito maior do que a questão da escola, Colégio Adventista Portão, ou da rede de colégios adventistas, né? A gente ainda está debaixo desse guarda-chuva de determinações aí do Estado. Então, tudo isso para nós também vai ser, a gente vai descobrindo pouco a pouco, entende? Então, assim que a gente tiver determinações, a gente repassa para vocês, obviamente com tempo para todo mundo se organizar. E muito mais importante, pessoal, do que se vai ter prova ou não, a gente está tendo ali algum tipo, né, de avaliação, por assim dizer, né? É o documentário que vocês estão fazendo, são as listas CPB, as participações no ICLES. Isso está sendo convertido, né, em nota, vamos dizer assim, né? Apesar de não ser esse mesmo nome, né? Existem pontuações aí referentes. Mas para a realidade que vocês estão, pessoal, de estar virando aí para o segundo tempo do ensino médio, muito mais importante do que nota, fiquem sempre atentos com relação a conteúdo, tá? Eu vou mostrar isso para vocês amanhã e não é só em física, tá? Mas aí para final de segundo ano no ensino médio, vocês já têm mais de 70%, quase 80% do conteúdo que é cobrado no vestibular e no Enem, tá? Então, muito mais importante do que nota é a quantidade de conteúdo, de acesso a conteúdo que vocês estão tendo que é cobrado. Então, tenham certeza do quão importante está sendo esse tempo que vocês ainda têm as aulas à distância, porque tem muita gente que teve férias antecipadas, tem muita gente que não tem aula, né? Tem muita gente que não tem as aulas como vocês estão tendo com relação a atividades, a vídeos, a exercícios, a ter esse acompanhamento nosso como professores aqui junto. Então, mesmo vocês tendo que estudar algumas coisas sozinhos, vamos dizer assim, vocês não estão totalmente sozinhos, né? A gente está com uma rede aí de apoio grande, importante para vocês e por mais injusto que possa parecer com relação a outros, né, que não estão tendo esse acesso, vocês passaram na frente de muita gente por estarem tendo esse acesso a matérias, né, a aulas, a vídeos, tal. Então aproveitem essa oportunidade, porque isso pode fazer muita diferença já esse ano, né? Mas com certeza aí para os próximos, porque é um momento que vai demorar para muita coisa se reestruturar, vamos dizer assim, tá? Então fiquem atentos com isso aí, tá bom? Beleza? O que mais que me mandaram aqui? Bom, exercício 15 então, pessoal. Vou seguir aqui a ordem do bate-papo, tá bom? Exercício 15 da aula passada, vamos abrir aqui. Acho que era um exercício teórico, né? Vamos bater um papo aqui sobre ele. Beleza. Pessoal, abre a sua apostila então, por favor, na página 40, tá bom? É a última página da nossa apostila. Exercício 15 da Federal do Mato Grosso. É um exercício teórico, não vou precisar compartilhar nada aqui com vocês. Eu só gostaria da participação de vocês no bate-papo, mandando aí à medida que eu for lendo aqui, se você acha que o item está verdadeiro, se o item está falso. Cada item aqui que a gente vai ler são 4 afirmativas, para a gente ter um pouquinho de participação aí, não ficar só eu falando, tudo bem? Então vamos lá, página 40, é o exercício 15. Vamos lá. Item aqui, sobre o estudo da termologia, da termodinâmica de uma forma geral, né? Analisa as afirmativas seguintes. Item 1. A temperatura é a medida do calor de um corpo. Pessoal, tá certa essa afirmativa ou não? A temperatura é a medida do calor de um corpo. E aí?
Temos algumas respostas chegando. Bom, pessoal, de fato, essa afirmativa está falsa, né? Temperatura, muita gente respondeu, grande maioria acertou. Temperatura e calor, desde lá do bimestre passado, né? Nós já estávamos conversando que são grandezas diferentes, né? Temperatura tem aquela relação com o grau de agitação de moléculas, né? É a medida lá do estado térmico dos corpos, que possui uma relação com o calor, mas não é igual, né? Calor é aquela questão da energia, né? Essa palavra é sempre importante, a energia que é trocada ali entre os corpos que têm diferentes temperaturas ou que estão mudando o estado físico, né? Ok? Mas são grandezas diferentes, tá bom? Então, o item 1 está errado, perfeito? Pessoal, item 2. A eficiência de uma máquina térmica que trabalha segundo o ciclo de Carnot independe da energia interna da substância de operação. A eficiência de uma máquina térmica que trabalha segundo o ciclo de Carnot independe da energia interna da substância de operação. Esse item é verdadeiro ou é falso? E aí? O pessoal está com dúvida nesse. Alguns mandaram mais ou menos aí. A maioria está mandando que é verdadeiro. A eficiência de uma máquina térmica que trabalha segundo o ciclo de Carnot independe da energia interna da substância de operação. Pessoal, esse item é verdadeiro, tá? Se você relembrar, eu vou até colocar aqui no bate-papo para todos, ó. A eficiência, o rendimento de uma máquina de Carnot era igual a 1 menos temperatura da fonte fria dividido pela temperatura da fonte quente, né? Nós vimos isso. É a equação do rendimento de Carnot, tá aí no bate-papo para você. E realmente percebe que a eficiência, o rendimento, não está dependendo de energia interna, né? Da substância, depende apenas da temperatura da fonte quente, da fonte fria que estão conectadas na máquina. Não depende da energia interna da substância do material, do gás que está ali. Apenas das fontes em que a máquina está conectada. Então, realmente, o item 2 é verdadeiro. Tá bom? Item 3. Um gás ideal em expansão adiabática diminui a sua energia interna. Ó, pessoal, esse é um bom item, hein? Item 3. Um gás ideal em expansão adiabática diminui a sua energia interna. Isso é verdadeiro ou é falso? Já temos opiniões diferentes chegando aqui no bate-papo. Tem gente que mandou verdadeiro, tem gente que mandou que é falso. E aí, pessoal? Expansão adiabática diminui a energia interna? Isso a gente vai ter que avaliar com um pouquinho mais de cuidado. Tem mais algumas respostas aqui. A maioria mandou que é verdadeiro e realmente é verdadeiro, tá bom? Mas para resolver esse item, eu vou compartilhar aqui a minha tela com você para a gente entender o que está acontecendo nessa transformação, tá bom? Então se liga aqui, ó. Eu estou na página 40, exercício 15. Lemos a afirmativa 3. Falou de expansão adiabática. Ok? Pessoal, antes de entender aqui, só terminar de anotar. Na expansão adiabática, ele fala que diminuiu, então diminuição da energia interna, ok? Essa foi a afirmativa. Vamos relembrar então, pessoal, do conceito da transformação. Vimos isso lá já desde o módulo 1 até o módulo 3, aí trabalhamos com esses tipos de transformações gasosas. A transformação adiabática, na teoria, se você lembrar, é aquela que não troca calor com o ambiente, ok? Na transformação adiabática, o calor vale zero. Precisamos relembrar disso para resolver esse item, tá bom? E uma expansão, pessoal, o próprio nome já diz, ajuda a gente a lembrar, né? A expansão é aquela transformação que aumenta o volume. Tinha um voluminho, foi para um volumão, o gás se expandiu, ok?
Então, essa transformação, ela aumenta volume sem troca de calor. Quando fala calor, pessoal, a gente tem que avaliar também a primeira lei da termodinâmica, né? Porque percebe que ele dá como consequência dessa transformação uma diminuição de energia interna. Então, a gente realmente precisa considerar o que está acontecendo com as energias do meu sistema termodinâmico, e a gente sabe que a primeira lei da termodinâmica está aí para equacionar as transformações de energia, né? Então, o enunciado da primeira lei, ΔU igual a calor menos o trabalho. Perfeito? Esse é o enunciado da primeira lei da termodinâmica. Agora vamos lá. Se é uma transformação adiabática, pessoal, o calor vale zero. Então ficamos com ΔU igual a menos o trabalho. Não esqueça desse sinalzinho de menos. Tá bom? Só que agora, pessoal, ele está falando que a energia interna diminuiu. Será que ela diminuiu mesmo? É verdade, pessoal, porque se liga, ó, esse sinal de menos já está mostrando que a variação de energia interna é negativa. Ou seja, a energia interna vai diminuir. E a gente tem um quê também para considerar, que é a questão do trabalho. Nós vimos, pessoal, que o trabalho é a quantidade de energia que está envolvida a variação de volume de um gás. Quando o gás se expande, o trabalho é positivo, o gás realiza o trabalho. Quando o gás se comprime ou é comprimido, o gás sofre o trabalho é negativo. Então, olha aqui, ó, expansão, aumento de volume, o trabalho realmente vai ser um número positivo. Perfeito? Então, olha a ideia. Se você tem esse menos que está aqui, que é da formulinha, você não pode desprezar esse cara. Se o valor do trabalho é positivo, aí você faz aquela regrinha de sinal. Menos com mais vai dar menos. Então, de fato, a variação de energia interna ΔU é um valor negativo. Se ΔU é negativo, quer dizer que o U, que é a energia interna, realmente diminui. Ou seja, o gás, ele esfriou, né? A gente sabe que energia interna é aquela função exclusiva da temperatura. Então, se a energia interna diminui, quer dizer que a temperatura diminuiu, o gás esfriou ou resfriou, né? Então, realmente, o item 3 é verdadeiro. Um gás ideal em expansão adiabática diminui a sua energia interna, é verdadeiro. Ok? Tudo bem? Item 4. O aumento da temperatura de um gás ideal só é possível se houver um fluxo de calor para o seu interior. Pessoal, o exercício está falando que só se aumenta a temperatura se o cara absorver calor. Isso é verdade ou é mentira? O que você acha? Manda aí para mim. O aumento da temperatura de um gás ideal só é possível se houver um fluxo de calor para o seu interior. Pessoal, muita gente aqui respondendo, a maioria está acertando. Deixa eu só ver se eu esqueci alguma coisinha aqui em cima. Pessoal, é falso, tá? Esse item é falso, vamos entender por quê. Ó. Item 4, ele está dizendo que a única forma de aumentar a temperatura é absorvendo calor. É falso, tá? Pessoal, só atenção aí aos microfones ligados, por favor, tá? Para facilitar o nosso trabalho aqui, tá bom? Obrigado. Pessoal, para aumentar a temperatura, se você avaliar a primeira lei da termodinâmica, aumentar a temperatura significa aumentar a energia interna, por ser uma função exclusiva, ok? Ou seja, o ΔU ele tem que ser positivo. Aumentar a temperatura é aumentar a energia interna, ΔU positivo, ok? Então avalie agora, pela primeira lei, o que você pode fazer. Olha aqui, ó, vamos escrever. ΔU igual a calor menos o trabalho. Se você absorve calor, se você coloca essa quantidade de calor aqui como um valor positivo, você realmente vai ter um ΔU positivo. Isso é verdade.
Só que você não pode, pessoal, esquecer de subtrair essa quantidade de calor que é o trabalho. Essa quantidade de energia que é o trabalho, melhor dizendo. Então pode acontecer duas coisas. O cara pode absorver, por exemplo, 100 joules de calor, mas se ele se expandir, se ele aumentar o volume, e nesse trabalho da expansão ele gastar, por exemplo, 150 joules, vai ficar 100 menos 150, ele vai ter um ΔU negativo. Então, mesmo absorvendo calor, o gás pode resfriar se ele se expandir. Agora, tem como o gás liberar calor e aumentar a temperatura? Tem, da mesma forma. Coloca, por exemplo, aqui um calor negativo, na questão de liberar calor para o ambiente de uma fonte fria. Mas se esse trabalho for negativo, você faz aquela regrinha de sinal, menos com menos dando mais. Aí se o calor, por exemplo, liberado for 100 joules, e o trabalho de uma compressão for, por exemplo, 150 joules, negativos, porque é uma compressão, o ΔU fica positivo. Então, a forma de um gás esquentar não é apenas por absorver calor. Um gás pode esquentar se ele sofrer uma compressão, ok? Isso é importante para nós. Então, olha aqui, ó. ΔU pode ser positivo se o trabalho for negativo, ou seja, se o gás sofrer uma compressão, ok? Lá no módulo não, na apostila anterior, né, no bimestre anterior, quando a gente viu calorimetria, lá a única forma do gás, do material, melhor dizendo, aumentar a temperatura, né, era se ele absorvesse calor, porque era um sólido, né? Os sólidos lá que a gente estudava, e um pouco de líquido também lá na questão lá da água, lá com gelo, naquela questão lá da calorimetria, lá não podia ter realização de trabalho, né? Porque a água, o líquido e o sólido, eles têm volumes próprios, né? Não tem como o cara sofrer uma compressão ou uma expansão, porque o volume não depende do recipiente. Lembra que a gente fez aquela tabelinha lá? Sólido, líquido e gasoso, forma e volume, né? Os sólidos e os líquidos, eles têm volume próprio. O gás, sim, ele vai ter volume do recipiente, por isso que ele pode sofrer tanto uma expansão quanto uma compressão, e aí pode haver mudança de temperatura. Então, do jeito que está escrito o item 4, o aumento da temperatura de um gás ideal só é possível se houver fluxo de calor. Não, existe uma outra opção, que é pela compressão, pela realização do trabalho resistente. Então, o item 4 é falso, 2 e 3 corretos, alternativa D de dado. Ok? Tudo bem? Bons itens aí para a gente revisar conceitos importantes da termodinâmica. Tudo bem, pessoal? Belezinha? Tranquilo? Outro exercicinho aqui que me mandaram, pessoal, já fique à vontade aí de você estar mandando, tá bom? As suas dúvidas. O outro exercício aqui de hoje é o exercício 4 da página 38 que me mandaram aqui, tá bom? Eu vou só procurar esse gráfico aqui na internet para eu conseguir colocar no slide aqui para a gente ver junto a análise do gráfico, tá? Deixa eu só procurar aqui. Para responder a questão, vamos buscar aqui o gráfico, já anexo no slide para você, tá bom? Onde está o gráfico? É esse aqui? É esse aqui, pronto. Deixa eu aumentar ele aqui para você, que a gente vai precisar interpretar este gráfico para responder a questão, tá bom? Estou na página 38, exercício 4, ok? Tá aqui, vamos juntos então, pessoal. Exercício da PUC do Rio Grande do Sul. Para responder a questão, considere o texto e o gráfico, o qual relaciona o rendimento de uma máquina de Carnot e a razão T2 dividido por T1, das temperaturas em que opera a máquina. O ciclo de Carnot é um ciclo termodinâmico especial, pois uma máquina térmica que opera de acordo com esse ciclo entre duas temperaturas T1 e T2, T1 maior que T2, obtém o rendimento máximo possível. É o que a gente estudou da teoria lá da máquina de Carnot. O rendimento R de uma máquina térmica é definido como a razão entre o trabalho líquido,
que o fluido da máquina executa, e o calor que absorve do reservatório a temperatura T1. Tudo isso a gente viu, pessoal. Ele está escrevendo em português as equações que a gente viu escritas matematicamente. E percebe, pessoal, que o gráfico está aqui, ó, no eixo das ordenadas, né, que é o eixo, no eixo Y, ele está te dando aqui o rendimento em porcentagem da máquina. E no eixo das abscissas, aqui no eixo X, ele te dá a razão entre as temperaturas. T2 dividido por T1. Ok? Show de bola? Pode-se concluir, pelo gráfico e pelas leis da termodinâmica, que o rendimento da máquina de Carnot aumenta quando a razão T2 sobre T1 diminui. Pessoal, isso é verdade, né? Para valores pequenos é só avaliar o gráfico. Ó. Eu vou até dar um zoom aqui, ó, para a gente desenhar algumas coisinhas. Ó. Deixa eu colocar aqui o marca-texto. Ó. O rendimento está aqui em relação à razão das temperaturas, ok? Você percebe que os maiores valores de rendimento, aqui por acaso aqui o 100%, né, acontece para valores pequenos da razão. À medida que a razão aumenta, que a gente anda para a direita no eixo, o valor do rendimento diminui. É isso que o enunciado está falando. Olha lá. Pode-se concluir pelo gráfico, pelas leis, que o rendimento aumenta quando a razão diminui. Agora vamos avaliar o que cada item está falando. No item A, pessoal, ele fala que o rendimento alcança 100% quando T2 vale 0 graus Celsius. Pessoal, de cara, a gente já tem que se incomodar com uma coisa que essa alternativa fala. Porque está falando que a máquina alcança o rendimento de 100%. Isso não é verdade. Nós vimos pelo enunciado da segunda lei da termodinâmica, tem lá alguns enunciados, tem o enunciado de Clausius, tem o enunciado de Kelvin Planck. A gente viu que esses caras mostraram que não existe máquina térmica que opere em ciclos, é impossível que uma máquina tenha rendimento igual a 100%. Você pode chegar perto, pode ter um rendimento bom, bacana, mas 100% é um valor inatingível. Então, na alternativa, quando ele fala alcançando 100%, já não está certo. Mas vamos supor que você tenha passado batido nesse valor aqui, nessa expressão, alcançando 100%. Ele quer saber que alcançaria um rendimento de 100% quando a temperatura T2 valesse 0 graus Celsius. Vamos ver se isso está certo ou não. Deixa eu voltar aqui, ó. E vamos escrever a equação do rendimento de Carnot que a gente viu na semana passada. Qual era o rendimento de Carnot? Era 1 menos, aí vem aquela fraçãozinha, vou colocar aqui para você. T2 dividido por T1, né? O que ele chamou de T2 dividido por T1, né? Que é o T frio, a temperatura da fonte fria, dividido pela temperatura da fonte quente. Essa é a expressão que nós vimos nas semanas anteriores aí de rendimento de Carnot. Ele chamou o T frio de T2 e o T quente de T1, ok? Então aqui, ó. Esse aqui é o rendimento de Carnot utilizando as expressões aqui do enunciado. Tudo bem? Agora se liga, pessoal. Quando que esse rendimento vai ser igual a 1? Porque ele quer que o rendimento seja 100%. Tudo bem? Então, ó, 1 menos T2 sobre T1 tem que ser igual a 1. Se você isolar, pessoal, essas coisinhas aqui, você vai descobrir que essa fração, T2 dividido por T1, isso tem que ser igual a 0. Né? Pensa que esse cara é o x. Né? Então, você está resolvendo essa equação aqui. Ó. 1 menos x é igual a 0. 1 menos x é igual a 1, quer dizer, né? Se você isolar o x vale 0. E o x é essa razão de temperaturas, ok? Então, T2 dividido por T1, ele está dizendo que vale 0. Pessoal, quando que uma fração vale 0? Quando o numerador ou quando o denominador vale 0? É quando o numerador vale 0. Lembra lá do 11º mandamento, jamais dividirás por 0, ok? A gente não pode deixar o denominador valendo 0. Não existe divisão por 0, tá bom? Então, para que esse rendimento seja 100%, a temperatura T2 tem que dar 0. A pergunta é, 0 o quê, pessoal? É 0 graus Celsius, como está na questão? Não é, pessoal. Nós já vimos que todas as temperaturas em termodinâmica têm que estar na escala Kelvin. Então, a temperatura T2, que é a temperatura da fonte fria, teria que estar funcionando no zero absoluto, que é a temperatura de 0 Kelvin. E a gente viu, pessoal, que o 0 Kelvin é aquela temperatura inatingível.
né? A gente chega perto do zero absoluto, chega perto, mas não chega nele exatamente. Então você percebe que é impossível uma máquina térmica chegar no rendimento de 100%, porque senão a gente teria que atingir o zero absoluto. E essa temperatura é inatingível. Então tem dois problemas na questão. Fala que atinge 100%, que não atinge, e fala que a temperatura teria que ser 0 Celsius, não é 0 Celsius, é 0 Kelvin. Tá? Então é por isso que o item 1 está errado. O item A está errado, ok? Pessoal, olha lá, o item B é a mesma coisa. Ele fala, alcança 100%. Não, não alcança 100%. Não existe máquina que atinja o rendimento de 100%. Mesma coisa acontece no item C. Alcançando 100%. Não, o rendimento não alcança 100%. Okay? O que ele coloca depois aqui, pessoal, continua errado. A única forma de alcançar 100% no rendimento é a temperatura da fonte fria ser zero absoluto. Você percebe que ele fala no item B. Quando T1 for muito maior do que T2. Não é essa a questão. A gente pode colocar um T2 valendo 1 Kelvin que vai dar errado do mesmo jeito. O negócio é o T2 valendo 0 Kelvin. Esse é o problema. No item C fala quando a diferença entre T1 e T2 é muito pequena. Não. O 100% acontece quando o T2 vale 0 Kelvin. É a única possibilidade. Item D. Ela só alcança 100% porque representa um ciclo ideal. Pessoal, só alcança 100%? Não, ela não alcança 100%. Então você percebe que todas as alternativas erradas, elas estão falando a mesma coisa. Ah, o rendimento alcança 100%. Não. Você até percebe que ele tomou cuidado aqui no gráfico, ó, que ele coloca aqui uma linha pontilhada quando ele está chegando perto de 100%. Né? Que é lógico que a reta continuaria até aquele número. Né? Mas o enunciado da segunda lei da termodinâmica garante que é impossível atingir o rendimento de 100%. E é exatamente o que está escrito no item E. Né? Nunca alcança 100%. É a única alternativa que fala que uma máquina não vai alcançar o rendimento de 100%. Tá aí. Alternativa E. Tá bom? Não tem jeito. Me perguntaram aqui se algo no universo, pessoal, chega a 0 Kelvin. Não, né? Não importa onde a gente esteja, né, em qualquer tipo aí de galáxia, dentro de algum buraco negro, de alguma estrela, longe de qualquer coisa que tem algum tipo de calorzinho, o zero absoluto é uma medida inatingível no universo, né? Quando você atinge o zero absoluto, né, você tem muitos problemas físicos e matemáticos, um deles é o rendimento 100%, né? Então, realmente é uma temperatura inatingível. Só para a gente ter uma ideia, pessoal, de temperaturas no universo, né? A temperatura média do universo está na casa de 3 Kelvin. 3 Kelvin, menos 270 graus Celsius. Então, só para você ter uma ideia, como o universo, de uma forma geral, ele é bastante gelado, como temperatura média. Então, imaginando que a gente tem realmente muitas estrelas, muito mais potentes e quentes do que o nosso Sol, imagina como a gente tem lugares gelados por aí, sem nenhum tipo de fonte de calor, para fazer com que a temperatura média do universo fique aí na casa de 3 Kelvin, tá bom? É a temperatura média que a gente tem por aí, tá bom? Então, realmente, item 4, alternativa E, o único item que fala que a máquina não pode atingir um rendimento de 100%. Tudo bem, pessoal? Belezinha? Tranquilo? Eu fiquei de dar os próximos capítulos, né? Eu acabei não falando completo. Amanhã a gente vai fazer essa aula de estatísticas de vestibulares, tá bom? A partir da semana que vem, pessoal, a gente vai usar tanto as postagens do iClass como as aulas ao vivo para fazer revisões desse conteúdo que a gente já viu. Eu vou liberar a segunda lista CPB, sempre importante para você, tá bom? Talvez eu libere no final dessa semana, eu tô vendo ainda qual vai ser a melhor data para mim e para você, tá? Mas a gente vai soltar aí, fazer alguns resumos, algumas coisas desse bimestre aí, resumindo conteúdos que a gente já passou. E vamos usar as aulas ao vivo, pessoal, para fazer uma interaçãozinha aqui diferente, fazer uns joguinhos online aqui, sempre recapitulando aí conceitos de termodinâmica, tá bom? Mas eu aviso para vocês nas postagens do iClass da semana que vem, mas já estou te adiantando aí para você ficar pelo menos com um gostinho aí de alguma coisa, tá bom? Tudo bem? Pessoal, mais algum exercício, mais alguma dúvida? A gente está, né, encerrando aí a apostila. É um conteúdo que, né, a gente ficou mesmo conteúdo aí o bimestre inteiro. Eu acho que isso é bom,
porque como os módulos eles realmente se conectam, né, a gente acaba relembrando de conteúdos passados à medida que a gente avança, refrescando aí a memória em cada exercício, diferentemente do bimestre passado que a gente mudou de conteúdo 3 vezes, né? Isso às vezes atrapalha um pouquinho, mas nesse bimestre eu acho que a gente conseguiu aí fazer as coisas mais tranquilas, estamos com mais tempo, né? Como a gente está sem as provas aí no presencial, só para a gente, às vezes a gente perde essa noção, né? Mas a gente que tem 3 aulas semanais, né? Agora no segundo ano que a gente tem 3 aulas em física, uma prova faz a gente perder, entre aspas, né? Uma semana de aula. Cada prova a gente perde uma semana de aula, porque são 2 aulas para fazer a prova e uma aula para corrigir. Então você percebe, a gente terminou o conteúdo quando era para terminar, porque ainda faltam 2 semanas e meia de aula e a gente não teve as provas. Percebeu? Então a gente tá justo no conteúdo. A gente acabou ganhando 2 semanas e meia de revisão, né? Para a gente realmente aí fixar bem esse assunto, não sobrar nada. Mas a gente está em dia com o conteúdo, a gente não está adiantado, né? É que a gente acabou ganhando 2 semanas por causa de ausência de prova. Aí dá a impressão que a gente correu mais, correu menos, mas não é essa a questão, né? É só a demanda aí do presencial que a gente não está tendo, né? Tudo bem? Mais alguma pergunta, pessoal? Mais algum comentário? Senão a gente já encerra por hoje, já vamos bater aqui 40 minutos de aula já, mas tem um tempinho aí para mais alguma coisinha, tá? Perguntaram aqui para mim, pessoal, e é uma pergunta que tem sido corriqueira, se dá para a gente ter revisão dos conteúdos do bimestre passado. Dá sim, pessoal, não tem nenhum problema, tá? A priori, na semana que vem, eu já programei algumas coisas para a gente fazer revisão desse conteúdo de termodinâmica, porque a gente está nesse bimestre, tá? Mas se eu ver que a demanda está sendo importante para revisar alguma coisa aí, ou de hidrostática ou de calorimetria, me mandem, me dê alguns toques aí, tá? Que a gente pode fazer algum comentário sim, sem nenhum problema, tá? Mas a gente vai priorizar essa parte aí de ciclos gasosos, termodinâmica, mas qualquer coisa a gente dá uma palhinha, tá bom? De conteúdos do primeiro bimestre não tem nenhum problema, tá bom? No terceiro bimestre, que me perguntaram aqui, pessoal, o conteúdo é ótica, tá? A gente vai ver lá sombras, cores, né? Espelhos, planos, espelhos esféricos, lentes, refrações, instrumentos ópticos, a ótica da visão, tá? Tudo isso vai ser no bimestre que vem. Circuitos elétricos que me perguntaram é só no ano que vem, terceirão, tá? É o segundo bimestre, final do primeiro, começo do segundo bimestre do terceirão, parte de eletricidade, tá bom? Beleza então, pessoal? Fechou por hoje? Tá tranquilo? Então amanhã encontro vocês cedinho, tá? Pra gente conversar aí sobre o que mais tem aparecido em física e nos vestibulares, tá bom? Para você já ter esse apanhado geral que pode ser importante para você, tá bom? Me pediram aqui nas aulas de revisões sobre aqueles exercícios lá de que macete, de que mole, que tem várias etapas, pode deixar, pessoal. Semana que vem a gente faz termodinâmica e na outra a gente faz essa parte de calorimetria, que realmente é um conteúdo mais chatinho, são exercícios maiores, tem várias etapas, a gente revisa isso sem não tem nenhum problema, tá bom? Beleza então, pessoal? Por hoje é isso. Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Bons estudos aí, bom descanso. Qualquer coisa, só dá um toque, a gente está sempre por perto, tá bom? Até amanhã, espero vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.